Ok, pessoal, então vamos para mais uma videoaula que vai tratar de sistema da histologia do sistema digestório, focando na parte das glândulas anexas, ou seja, das glândulas salivares, do fígado e do pâncreas. Nós vamos iniciar a nossa discussão pela histologia das glândulas salivares. Nós temos que, antes de iniciar essa discussão, ter em mente que existem três glândulas salivares principais, que são elas a parótida, a submandibular e a sublingual. Além disso, distribuída por toda a mucosa oral, existem as glândulas salivares acessórias. Essas glândulas, em conjunto, elas produzem ao redor de 600 a 1.500 ml de saliva por dia. E, como já é do conhecimento, na cavidade oral é que se inicia o processo de digestão dos alimentos. Tanto a digestão mecânica, através da ação dos dentes sobre o alimento ingerido, quanto a digestão enzimática, através da ação da amilase e, principalmente, a amilase e também lipases salivares, e essas glândulas também, além de umidificar o alimento, elas liberam substâncias que estão relacionadas com a redução da carga de micro-organismos desse alimento. As glândulas salivares, conforme nós vamos ver, elas são compostas de adenômeros, ou seja, unidades glandulares secretoras de glândula exócrina, tanto serosos quanto mucosos. Então, a saliva é uma secreção seromucosa. De uma forma geral, as glândulas salivares, elas são órgãos parenquimatosos. Isso significa o quê? Que elas têm um estroma formado por tecido conjuntivo, composto de uma cápsula. A partir dessa cápsula são emitidos septos de tecido conjuntivo, que divide o parênquima da glândula, que é a parte produtora de saliva, em lóbulos. Então, nós temos cápsula e septos fazendo parte do estroma e os adenômeros fazendo parte do parênquima, dividido em lóbulos. Além disso, também é possível de se observar os ductos excretores. Existem ductos tanto, nós vamos ver detalhes mais adiante, ductos tanto intralobulares quanto ductos extralobulares. Então, aqui nós temos num aumento maior um lóbulo da glândula e um ducto extralobular evidente dentro de um septo de tecido conjuntivo. Também é importante ressaltar que cada adenômero desses é revestido por células mioepiteliais, ou seja, células epiteliais que têm capacidade contrátil, que têm actina e miosina. Então, como mostrado nesse esquema, nós temos um adenômero seroso, um mucoso e um misto, todos eles revestidos de células mioepiteliais que se contraem para expelir a secreção produzida pelas células secretoras do adenômero. Outro fator importante de se lembrar, e acredito que todos nós passamos por essa experiência, é que as nossas glândulas salivares respondem ao sistema nervoso autônomo. É bem fácil de nós observarmos que em situações como, por exemplo, quando nós estamos com fome diante de um alimento que nos apeteça, nós vamos ter uma salivação aquosa. Por isso que se diz que a gente fica praticamente babando por um alimento, que justamente a ação do sistema nervoso autônomo, do sistema parasimpático, faz com que a nossa saliva se torne mais aquosa. Da mesma forma, todo mundo que vai apresentar um trabalho, que está nervoso, a boca fica seca. A boca fica seca devido ao aumento da viscosidade da saliva pela ação do sistema nervoso simpático sobre essas glândulas salivares. Tendo dito isso a respeito do funcionamento geral dessas glândulas,
nós vamos agora avaliar o sistema de ductos, ou seja, os ductos que, a partir do adenômero que produz essa secreção, os ductos que conduzem a saliva desde o adenômero até o local de saída da glândula. Então, como eu já comentei, existem os ductos intralobulares, que ficam dentro dos lóbulos, e os ductos extralobulares, que ficam nos septos. Os ductos intralobulares, conforme nós vamos ver nas próximas imagens, eles são divididos em ductos intercalares, que são os ductos menores, aonde as células que formam o seu revestimento, um epitélio cúbico simples, tem pouco citoplasma e os núcleos estão bem próximos uns aos outros. E aqui nós temos um ducto estriado, que é um pouco maior, num corte longitudinal. Nessa outra lâmina aqui, a gente consegue observar um ducto estriado num corte transversal, epitélio continua sua parede sendo composta por epitélio cúbico simples, e nesse caso, nessa lâmina, se vê vários capilares. Voltando para cá, o ideal para que nós compreendamos isso é que os ductos, quando são intralobulares, tanto o ducto intercalar quanto o ducto estriado, eles sempre vão estar rodeados por adenômeros. Já os ductos extralobulares, como a gente vê aqui, eles estão rodeados por tecido conjuntivo, ou seja, eles estão dentro dos septos de conjuntivo que divide o parênquima em lóbulos. Também é importante a gente deixar claro que esse ducto chamado ducto estriado, ele tem esse nome porque a região basal das células, conforme a gente vê aqui e mais claramente aqui, essa região apresenta estriações da membrana basal e essas estriações são cheias de mitocôndrias. Então, esse ducto também ele faz troca iônica entre o conteúdo que está passando na luz do ducto e o espaço intersticial. Então, há uma troca iônica por dentro do citoplasma dessas células do ducto, fazendo com que o ducto estriado ele seja também responsável por alterar a composição do conteúdo, no caso que nós estamos falando de saliva, no interior do seu lúmen. Então, essa porção mais basal da célula é composta por tanto estriações da membrana plasmática quanto a presença de mitocôndrias. Continuando então a falar, vamos especificamente conversar a respeito de cada uma das glândulas salivares. Então a primeira glândula que nós vamos falar é a glândula parótida. Aqui a gente tem um corte de parótida em aumento maior de 400 vezes, com objetiva de 40 vezes, onde se vê os ductos estriados, um aqui e outro aqui, ficando bem claro a porção mais basal da célula mais acidofílica, devido à presença das mitocôndrias. Essa glândula parótida é responsável por produzir aproximadamente 25% da saliva. Como a gente vê nessa imagem, todos os adenômeros são serosos, então ela é uma glândula puramente serosa. Produz bastante amilase e IgA, imunoglobulina A na sua secreção, atuando tanto na digestão dos carboidratos quanto na proteção contra micro-organismos. E essa glândula, como uma curiosidade, ela é sede ela tem o vírus da cachumba, tem tropismo pela glândula parótida. Então, a cachumba, a manifestação clínica da cachumba, nada mais é do que uma inflamação da parótida pelo vírus da cachumba.
Depois nós temos a glândula submandibular, que é responsável por produzir a maior parte da saliva. É uma glândula seromucosa, como a gente vê na imagem aqui. Nós temos adenômeros mistos bem típicos, com uma porção mucosa e as meia-luas serosas. E também nessa glândula é possível a gente encontrar, como nesse corte em menor aumento, algumas ilhas de adenômeros puramente serosos. Essa glândula produz tanto lisozima quanto lactoferrina na sua secreção, que são responsáveis também pelo controle de micro-organismos. E por fim nós temos a glândula sublingual, é uma glândula seromucosa, onde tem um predomínio de ácidos mucosos, e diferente das demais que tem somente um ducto excretor, essa glândula, cada porção dela tem um ducto excretor, e são diversos ductos que ficam embaixo da língua. Então, num corte menor se vê a grande quantidade de adenômeros mucosos, e aqui, num maior aumento, fica mais evidente esses adenômeros mucosos. Terminada a nossa conversa sobre glândulas salivares, nós vamos começar a falar de uma outra glândula extremamente importante do sistema digestório, que é o fígado. O fígado também é um órgão parenquimatoso, onde ele possui uma cápsula e septos que delimitam o parênquima. Normalmente, o fígado que se utiliza para o estudo histológico é o fígado de suíno, pois os septos passam exatamente na divisão dos lóbulos hepáticos, fazendo com que fique fácil de se observar esse formato poligonal do lóbulo hepático que se vê aqui nessa imagem. Então, o parênquima hepático é composto principalmente de células chamadas hepatócitos, que, conforme a gente vê nessa imagem aqui, eles se organizam em fileiras ou placas, se nós formos pensar tridimensionalmente, e entre as fileiras ou placas de hepatócito, nesse corte histológico que se vê esses espaços em branco aqui, estão os sinusoides hepáticos, que são bastante importantes, como nós vamos ver mais à frente, para o funcionamento do fígado. Então, e além disso, essas fileiras ou placas de hepatócito e esses sinusoides, essa arquitetura hepática é mantida por fibras reticulares. Lembrando que essas fibras não são possíveis, por serem muito delicadas e delgadas, não se conseguem diferenciá-las do restante da estrutura hepática em um corte corado com HE. Então, para que se veja a arquitetura hepática, é necessário fazer uma coloração específica com impregnação pela prata. Mas o que é concreto é que a arquitetura hepática é mantida por fibras reticulares. Os hepatócitos são células, como se vê aqui, células grandes, em alta atividade, se vê um núcleo bem eucromático, com um nucleolo bastante evidente. Aproximadamente 20% dos hepatócitos são células binucleadas. Eles, apesar de serem células com bastante especialização, eles apresentam alta capacidade de regeneração, e essa binucleação é justamente para que ele tenha uma maior capacidade de regeneração, e eles têm uma vida média de ao redor de 5 meses. Além disso, nessa arquitetura hepática, nós temos o sinusoide hepático, que se observa aqui num corte de microscopia eletrônica de transmissão, aonde se vê um sinusoide com várias aberturas no citoplasma, aqui está o núcleo da célula endotelial, e ao redor desse sinusoide existe o chamado espaço subendotelial hepático, ou anteriormente conhecido, em várias literaturas ainda se encontra como espaço de Disse. Esse espaço ele é repleto de microvilosidades dos hepatócitos, como fica bem claro de se ver
nessa imagem de microscopia eletrônica. Além dos hepatócitos, aproximadamente 15% das células hepáticas são macrófagos. São macrófagos, como qualquer outro, pertencem ao sistema mononuclear fagocitário, se originam do monócito do sangue. É justamente como nós vamos ver mais à frente na circulação hepática, a necessidade dessa grande quantidade de macrófagos está relacionada com o sangue que o fígado recebe do intestino, principalmente. E como se vê, é difícil de diferenciar num corte corado com HE esses macrófagos. Porém, quando se faz uma coloração intravital, se observa a presença dessas células cheia de grânulos desse pigmento que é aplicado no animal previamente à eutanásia. Então se consegue ver a imensa quantidade de macrófagos hepáticos. Então todas essas manchas que se observa são fagossomos ou fagolisossomos no interior dos macrófagos hepáticos. Nessa corte de microscopia eletrônica de varredura se vê um sinusoide hepático e um macrófago hepático que fica tanto na luz quanto na fenda dos sinusoides. É importante também a gente comentar aqui que esses macrófagos eles têm também um papel importante para fagocitar hemácias velhas. Esse é o papel principal do baço, porém, em casos excepcionais, no caso da necessidade de uma esplenectomia, por exemplo, com rompimento do baço em algum acidente, o fígado toma o lugar do baço e faz a retirada dessas hemácias velhas de circulação através dos macrófagos hepáticos. Outra célula também importante no fígado são as células estreladas hepáticas, anteriormente também conhecidas como células de Ito. São células que estão relacionadas bastante com o metabolismo lipídico. Elas apresentam várias gotículas contendo vitamina A, como se observa aqui nessa imagem, e estão relacionados com diversos processos de degeneração hepática, são ativadas ou desativadas diante de estímulos externos, que nós não vamos entrar nesse nível de detalhamento, porém, a gente sabe que já é sabido pela ciência que são essas células responsáveis por desencadear diversos processos hepáticos que podem levar, dependendo do tipo de agressão, a fibroses hepáticas, que são patologias extremamente importantes, culminando com a cirrose hepática. De uma maneira geral, então, nós já comentamos que o parênquima hepático ele apresenta lóbulos, e no centro de cada um desses lóbulos está a veia centrolobular. Então, como comentei também, normalmente se usa o fígado de suíno para estudar a histologia, pois nas outras espécies os septos não acompanham exatamente o lóbulo hepático, ficando mais difícil da gente compreender esse processo no fígado. Então, nesse esquema, nós vamos iniciar o processo de entendimento de como funciona um lóbulo hepático. Então, partindo do corte histológico, que nós temos aqui um lóbulo hepático, em cada canto desse polígono do lóbulo hepático, nós temos um local que se denomina espaço porta, que é o que se vê aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. No esquema, nós temos a mesma coisa, espaço porta aqui, e assim por diante. Da mesma forma que no corte histológico nós vemos a veia centrolobular aqui, e no esquema, no diagrama, a gente vê a veia centrolobular aqui. Observando num detalhe um pouco maior, a mesma coisa. O espaço porta, e nesse espaço porta nós temos
essa estrutura chamada tríade portal, que nós discutiremos mais à frente um pouquinho, e a veia centrolobular. Tríade portal, que é composta por um ramo da artéria hepática, um ramo da veia porta e um ducto biliar. Então, iniciamos o processo de compreensão da circulação hepática. A circulação hepática, ela tem uma característica que difere de qualquer outro órgão, aonde fisiologicamente, como a gente vê nessa imagem, o sangue venoso e o sangue arterial circulam misturados nos sinusoides hepáticos, tá? Eu vou retornar ao slide anterior só para chamar atenção para algo que eu não comentei. Então, essas estruturas que se vê aqui são os sinusoides hepáticos. Então, nesses sinusoides hepáticos, circula uma mistura entre sangue venoso e sangue arterial. O sangue venoso que circula aqui, ele provém do intestino, por isso que é um sistema porta-hepático. Tem uma rede de capilares no intestino que capta esse sangue segue pela veia porta e se abre noutra rede de capilares no fígado. Por isso que é um sistema porta, onde nós temos 2 leitos capilares conectados. A maioria do sangue, como se vê aqui, 75% desse sangue provém do intestino, enquanto que 25% do sangue provém do sangue arterial para suprir as necessidades, principalmente de oxigênio dos hepatócitos. Lembrando que esses hepatócitos, eles têm funções bastante importantes. Nós não vamos comentar em grandes detalhes, mas é importante nós comentarmos que uma das grandes funções dos hepatócitos é a detoxificação, ou seja, a retirada de circulação de substâncias potencialmente tóxicas, sejam elas medicamentos ou álcool, por exemplo. Quando se ingere álcool, o fígado é responsável por transformar essa molécula para uma molécula que não agrida o nosso sistema, principalmente nervoso central. Ele é responsável pelo armazenamento de glicose na forma de glicogênio e também ele é responsável pela produção de bile. Então, por exemplo, se nós ingerimos uma substância tóxica, como por exemplo o álcool, durante essa passagem pelos sinusoides hepáticos haverá troca com os hepatócitos e esses hepatócitos vão gradualmente metabolizando esse álcool para que a quantidade de álcool que chega na veia centrolobular seja menor do que a quantidade de álcool que entrou aqui pela veia porta. Quando se fala em nutrientes, é algo semelhante. Quando nós nos alimentamos e esse sangue que chega do intestino é rico em nutrientes, vamos falar especificamente de glicose, esses hepatócitos armazenam glicose na forma de glicogênio. Então, quando nós estamos alimentados, o sangue que chega aqui tem mais glicose do que o sangue que sai. Quando a glicose que está sendo quando o processo de digestão se encerra ou se reduz, a quantia de glicose que está sendo absorvida é menor e as necessidades de consumo de glicose continuam. Assim sendo, quando chega pouca glicose aqui, existe uma demanda por glicose para a manutenção do funcionamento do metabolismo basal. A glicose que está armazenada na forma de glicogênio dentro dos hepatócitos passa para o sangue e, assim sendo, nós temos que quando a pessoa não está em processo de digestão, o sangue que entra tem menos glicose do que o sangue que sai. Então isso é só uma visão básica e geral do funcionamento da circulação hepática. O que permite que haja essa grande quantidade de troca, lógico, como se vê nessa microscopia eletrônica de varredura, é que são
vasos sinusoides, onde o sangue passa lentamente, existem grandes fenestras na sua parede, e esse sangue faz troca com os hepatócitos, se vê as microvilosidades dos hepatócitos, como já foi anteriormente comentado. Como eu comentei também, uma outra função dos hepatócitos é produzir a bile. Então, se vê aqui nessa imagem os canalículos biliares. Então, esse hepatócito, ao mesmo tempo que ele está detoxificando substâncias, ao mesmo tempo que ele está armazenando ou liberando glicose, ele está produzindo bile. Então, inicialmente, essa bile é liberada em canalículos biliares. Esses canalículos vão se comunicando entre si até o seu conteúdo ser liberado no ducto biliar. Retornando a um slide anterior, para que nós compreendamos melhor, então nesse slide fica claro que a circulação hepática é uma circulação centrípeta, ou seja, ela vai da borda do lóbulo para o centro do lóbulo, enquanto que a circulação biliar é centrífuga, ela vai do centro do lóbulo para a borda do lóbulo. Continuando então, essa bile ela vai ser armazenada na vesícula biliar. Então, essa vesícula biliar, como se vê, a parede da vesícula biliar é um órgão oco com as túnicas mucosa, própria submucosa muscular e adventícia ou serosa, dependendo da localização. Nessa lâmina não mostra tudo isso. A característica básica é que a lâmina epitelial da vesícula biliar ela é composta por epitélio cilíndrico simples. A vesícula biliar, ela não só armazena, mas ela também concentra a bile. Então, de ao redor de 1,3 litros de bile que são produzidos por dia pelos hepatócitos é reduzido a 100 ml. E a contração dessa vesícula biliar é estimulada pela colicistoquinina, ou CCK, que é um hormônio digestivo produzido principalmente pelas células do intestino, principalmente intestino delgado. Então, a contração dessa túnica muscular da bile faz com que, estimulada pela colicistoquinina, faz com que a bile seja liberada no duodeno, auxiliando na digestão, principalmente de lipídios. E a última glândula que nós vamos falar é o pâncreas exócrino. Por que pâncreas exócrino? Porque se sabe que o pâncreas, além de produzir o suco pancreático, que é o que nós vamos tratar agora, ele também possui as ilhotas pancreáticas, que produzem, entre outras substâncias, principalmente insulina e glucagon, que são os hormônios responsáveis pela regulação da glicemia, ou seja, dos níveis de glicose hepático. Então, nós temos aqui nesse esquema o gráfico que mostra, um esquema que mostra tanto o colédoco, que é o canal que secreta a bile, juntamente com o canal pancreático dentro do duodeno. Enquanto que a bile é responsável pela auxiliar na digestão de lipídios, o suco pancreático é responsável por auxiliar na secreção, na digestão de proteínas. Então, 98% do pâncreas é exócrino, os outros 2% são as ilhotas pancreáticas. O pâncreas, ele é composto por ácidos puramente serosos, como se observa aqui nessa imagem. Esses ácidos, eles têm na base da célula acinar uma porção mais basofílica, enquanto que no ápice uma região mais acidofílica formada por grânulos desimogêneos. Esses grânulos, eles possuem possuem pré-enzima, como tripsinogênio, amilase, lipase, e aqui é importante nós deixarmos claro também
que essa glândula também é estimulada pela colicistoquinina e essa pré-enzima ela tem que ser mantida inativa dentro do adenômero porque ela digere proteína. Então, caso ela seja ativada dentro do próprio pâncreas, ela vai acabar digerindo o próprio parênquima do órgão. Então, ela é secretada na forma de tripsinogênio e somente vai ser ativada na luz do intestino delgado, ou seja, do duodeno mais especificamente, que possui uma estrutura para suportar a ação dessa enzima sobre o alimento, sem que haja fisiologicamente uma lesão na mucosa intestinal. Então, o pâncreas exócrino ele secreta tripsinogênio que é transformado em tripsina na luz do intestino delgado. Então, como se observa nessa imagem em menor aumento, o pâncreas é puramente seroso, segue a mesma distribuição, com cápsula e septo de tecido conjuntivo, dividindo o parênquima em lóbulos. Ou seja, o pâncreas, retornando a essa imagem em menor aumento, ele tem um aspecto muito similar à parótida. Como diferenciar numa lâmina histológica uma parótida de um pâncreas? Existem duas estruturas que nós devemos buscar para diferenciar a parótida do pâncreas. A primeira delas é que no pâncreas nós vamos ter a presença das ilhotas pancreáticas, glândula endócrina cordonal. Isso tudo são ácidos serosos do pâncreas, porém o pâncreas possui as ilhotas pancreáticas que, logicamente, a parótida não possui. E, por fim, as células centroacinares. Então, como se observa nessa imagem, nós temos o ácino e no meio do ácino, como se vê aqui e se vê aqui também, células como se estivessem soltas dentro do ácino. Essa célula centroacinar é o início do ducto que leva a secreção para fora do pâncreas. Então, isso é outra característica que só se enxerga no pâncreas, tá? A presença de célula centroacinar. Bom, pessoal, então a ideia dessa aula era a gente dar uma revisada geral na histologia das glândulas salivares do fígado e do pâncreas. Logicamente não se tem a pretensão de esgotar esse assunto, tem muito mais temas para se tratar sobre esses órgãos, mas a ideia geral é se compreender a histologia e uma noção do funcionamento desses órgãos. Espero que seja útil para todos.